Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Tô brincando. Essa música é boazinha, cara. Eu fico dando altas dançadinhas aqui enquanto rola esse merchan inicial da nossa querida, da nossa amada Bplay Paraná. Se você ainda não foi lá, o link tá na descrição, beleza? E rapaziada, vocês sabem que eu sou muito otimista, né? Eu tento me apegar nessa perspectiva, sempre tentando ver o lado bom das coisas, porque, assim, a vida já é muito dura, não tem por que a gente ficar tentando ser pessimista com The Live. Mas, assim, o negócio que eu gosto de acompanhar no futebol em geral, não só no Atlético, mas é aquele tipo de jogo que você muda a perspectiva. Sabe, vou dar um exemplo pra vocês. Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão, novamente botando a Inter de Milão numa semifinal de Liga dos Campeões. Os caras foram quase... O Simone Inzaghi, a comissão foi quase demitida antes de um confronto contra o Porto pela Liga dos Campeões, oitavas de final, naquela temporada que eles pegaram o Manchester City na final. Então, assim, aquele jogo, a Inter passou num sacrifício e logo depois, pô, o trabalho engrenou, hoje é um dos melhores trabalhos e um dos melhores treinadores do mundo. Aí você traz esse cenário pro universo Atlético. Acho que o mais emblemático foi aquele confronto contra o Grêmio, né? Em 2019. O Atlético teve o jogo da temporada ali. Que talvez tenha ficado como a temporada mais bem sucedida dos últimos anos. Mas chegou um momento que o Atlético era 11º do Campeonato Brasileiro, eliminado da Libertadores, com 2-0 no lombo na Copa do Brasil. E desculpa, eu tenho muita dúvida que se, porra, tivesse sido eliminado naquele momento na Copa do Brasil, a gente teria o final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, que a gente teve. Então seria uma temporada apenas de título estadual. Um bom início de Libertadores ali ficaria nisso. Então, assim, sempre tem uma virada de chave. É impossível você manter um jogo, uma temporada, um jogo que eu digo é uma temporada como um todo, na alta rotação o tempo inteiro. Você vai ter momentos de oscilação, você vai ter momentos de alto desempenho. Isso pra mim não tem mistério. E eu espero que esse jogo contra o CRB tenha sido um jogo de virada de chave. Porque é um jogo meio que de all-in, né? Se a gente for parar pra pensar, o técnico vai pra coletiva, porra, assume uma responsabilidade ali, porra, entra em confronto com a imprensa, entra em confronto com a torcida. Então o Barbieri, ele se colocou numa posição que se a gente não der uma resposta em campo e bola, e a gente que eu digo, obviamente, o Atlético, cara, o mundo vai cair na cabeça do Barbieri, filho. O mundo vai cair na cabeça do Barbieri. E assim, pode levar a temporada pra caminhos sombrios. Volto a dizer, a gente vem de um rebaixamento muito pelo fato de ter 5 técnicos numa temporada. Então o jogo contra o Novo Horizontino, ele vira uma decisão. E eu vou trazer a temática que o Barbieri trouxe na última coletiva. Ele vira uma decisão de narrativa. Se a gente ganha de um dos times que, desde antes de começar a segunda divisão, já botavam como um dos principais adversários do Atlético, e a gente consegue se posicionar ali bem, tanto na tabela quanto a nível de desempenho, aí eu acho que o torcedor do Atlético ele começa a olhar diferente. Pô, esses caras ganharam do Novo Horizontino. Não foi qualquer vitória. Foi uma vitória mais expressiva. E aí, porra, vem o próximo jogo, o time tá com um pouquinho mais de moral, ganha de novo. Aí vem os confrontos na Copa do Brasil, passa do Brusque, aí você tem um jogo legal. Pô, sei lá, contra o time de Série A, que pode ser um confronto mais equilibrado, e você traz o torcedor pra perto. E você vai começar a construir sua temporada num cenário de... Não é coincidência, mas num cenário de... Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E assim, acho que o técnico Maurício Barbieri, como a gente brinca que é o jogo da temporada, ele tem que manter algumas situações que a gente viu contra a equipe do CRB. Se ele me volta com o Raul e Velasco no time, ou tira o Isaac, que ele pode tirar naturalmente o Luiz Fernando também, o problema não é a entrada do Velasco, é a saída do Isaac, ele vai estar cometendo os mesmos erros. A gente tem que entender que aconteceu uma mudança de rota. Porque teve uma mudança de rota e teve uma mínima resposta. Agora, se ele volta atrás, aí, cara, aí vai ser muito difícil.
Porque a narrativa de um trabalho que regride mais uma vez vai aparecer. E posso ser bem sincero, é uma narrativa correta. É uma narrativa correta. A gente até agora tá buscando o trabalho do Barbieri, dos primeiros jogos que a gente viu no Campeonato Paranaense, de uma produção ofensiva acima da média. A gente trouxe ontem os números em comparação aos outros times de Série B que foram campeões nos anos anteriores. Cruzeiro, Vitória, Santos, Botafogo. O Atlético ainda finaliza menos que esses times. Eu acho que o Barbieri ele tem um desafio tático que é muito interessante, assim. Ele tem que esvaziar essa pauta de posse de bola. O Atlético não tá sofrendo por não ficar com a bola. Não é isso que tá fazendo o Atlético sofrer nos jogos. Eu acho que faltou uma maturidade maior para dimensionar os momentos de pressão do primeiro tempo, onde o time se desgasta muito, e os momentos de mais controle do segundo tempo. O Atlético é um time imaturo, o Atlético é um time que se mata, constrói o resultado, em muitos momentos não mata o jogo e cansa. A questão do Atlético é muito mais física do que qualquer coisa. A questão do Atlético é muito mais dimensionar o quanto o clube vai se desgastar do que qualquer coisa. Se o clube entender isso, cara, vai ser incrível, assim. Vai ser incrível. E acho que é um jogo muito simbólico pra gente conseguir distribuir melhor o quanto de fôlego que a gente tem. Não que o Atlético seja mal preparado fisicamente. É que o Atlético é um time que tem uma estratégia que desgasta muito os jogadores. Então acho que se a gente for pra essa noção pro jogo contra o Novo Horizontino, ou ter entendido isso a partir do jogo contra o CRB pro restante da temporada, nossa temporada já mudou novamente, sabe? Nossa temporada já virou a chavinha novamente. O Atlético ele tem condição de fazer uma temporada legal, cara. O Atlético tem uma condição de fazer uma temporada bem legal, mas ele precisa dar um boom, assim. Ele precisa trazer um pouquinho de convencimento. E acho que o trabalho do treinador não tem que ser pautado, vou convencer ou não vou convencer a torcida. Mas se a gente quer ter o torcedor por perto, não adianta. A gente vai ter que jogar algo próximo da expectativa do torcedor de alguma forma. Em algum cenário, de alguma maneira. De alguma maneira. Enfim, rapaziada, eu tô esperançoso, cara. Tô esperançoso. Eu gostei do que eu vi em vários aspectos contra o CRB. Acho que, por exemplo, foi um jogo muito melhor que contra o Cuiabá. Acho que foi um jogo melhor do que contra o Criciúma também. Eu senti um time mais sabendo o que tem que fazer. Não necessariamente tendo volume de chance, mas mais maduro. Dessa maturidade que eu quero ver no restante da competição, valeu? Tamo junto, Arás.